Eu acredito que Deus hoje tem uma mensagem muito especial esta manhã para cada um de nós. Não só para vocês, mas principalmente para mim. Hoje é um dia que o Espírito Santo e o sábado e a pregação serve exatamente para isso, que o Espírito Santo quer tocar os nossos corações. É um dia em que nós não podemos ignorar esse chamado, essa sensibilidade que o Espírito Santo nos dá a cada um de nós quando alguém prega, ainda mais quando vem da parte do Senhor. Hoje é um dia em que o Espírito Santo quer falar ao vosso coração e entendimento, de uma forma muito especial e muito profunda. Eu peço-vos muito humildemente para que não fechem os vossos corações à influência do Santo Espírito esta manhã. O grande dia da volta de Jesus está muito, muito próximo e não temos mais tempo a perder. A mensagem que Deus nos traz esta manhã deve mudar as nossas vidas, deve transformar os nossos corações. Cabe-nos a nós agora escutá-la, entendê-la e deixar que o Espírito Santo nos convença do nosso estado e das nossas reais necessidades. Mas entrando no tema e na mensagem de hoje, e como podemos ver no ecrã, eu gostava que colocassem o primeiro slide, se faz favor. O tema que vos trago esta manhã é sobre a história do livro de Jó. O anterior, por favor, a capa. Ok? A história de Jó provavelmente é uma das histórias mais poderosas de toda a Bíblia. Eu gosto muito da história de Jó, mas eu não vos trouxe esta mensagem somente porque eu gosto. Eu trouxe-vos esta mensagem porque eu realmente acredito que o Espírito Santo pode transformar muitos corações através dela, tal como transformou o meu quando estudei esta história. E mesmo se não há um consenso geral entre os teólogos, eu acredito sinceramente que este livro foi escrito pelo nosso grande patriarca Moisés. Mas, acima de tudo, nós sabemos que Jó foi contemporâneo de Moisés. O livro de Jó tem um contexto muito peculiar e muito curioso. O contexto de Jó não é um contexto israelita, mas, acima de tudo, o livro de Jó tem um contexto e uma cultura árabe. E o que é que isto significa? Isto significa que já existiam neste tempo adoradores do verdadeiro Deus em locais habitados pelos descendentes, não só nos locais habitados pelos descendentes de Abraão. Haveria já nesta altura crentes do verdadeiro Deus fora desse contexto. Mas vamos então entrar nesta maravilhosa história e eu então convido-vos a abrir as vossas Bíblias em Jó capítulo 1 e versículo 1. Jó capítulo 1 e versículo 1, que é o texto bíblico desta manhã. O texto diz-nos o seguinte, se estiverem a encontrar, peço que digam amém. Ok? Jó, e fixem-se no livro de Jó, porque vamos estudá-lo de início a fim, o mais detalhadamente possível, dentro do tempo que temos. Então, Jó capítulo 1, versículo 1, diz-nos o seguinte. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. Ok, nós vemos aqui então que Jó era claramente um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E tentando interpretar exatamente o que esta expressão significa, nós podemos chegar então à seguinte conclusão. Jó não se aproximava do pecado nem das coisas erradas. Interessante. Olhando comparativamente para cada um de nós, para as nossas vidas, será que nós somos como Jó? Irmãos, enquanto Jó se desviava do pecado, nós preferimos andar no fio da navalha, como se costuma dizer, no limite do certo e do errado. Enquanto nós tantas vezes caminhamos num território que pertence ao inimigo, Jó simplesmente escolhia fugir desse caminho e fugir do pecado.
Enquanto nós achamos que não há mal nenhum em experimentar o erro, que não há mal nenhum em pequenas mentiras e em pequenos deslizes, Jó não queria, de forma alguma, ter contacto com o pecado. Ele não corria riscos e preferia estar longe daquilo que o afastava do ideal de Deus para a sua vida. A verdade é que Jó preferia abster-se de toda a forma de mal, tal como nos diz 1 Tessalonicenses 5, 22. Mas, por outro lado, quantas são as vezes que nós, através da televisão, internet, nós insistimos em contemplar filmes e jogos com iniquidade, desgraças, roubo, tragédias, sexo, etc. Davi diz-nos, e eu convido-vos agora, não saiam do livro de Jó, mas eu convido-vos a vir um bocadinho à frente no livro de Salmos 101, Vamos ver o que é que Davi nos diz. Salmos 101, 3. Diz-nos o seguinte: Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me apegará a mim. Reparem na primeira frase deste versículo. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Meus queridos irmãos, nós somos transformados por aquilo que contemplamos. Cabe-nos agora a nós escolher por quem nós queremos ser transformados. Se contemplarmos as coisas de Deus, nós seremos certamente transformados segundo o caráter de Jesus Cristo. Mas, por outro lado, se nós contemplarmos as coisas do inimigo, nós seremos certamente e muito mais facilmente transformados segundo o caráter do grande enganador que é Satanás. E tal como o versículo 1 do livro de Jó nos diz, Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Esta descrição feita por Moisés, um dos maiores líderes de Israel, que Israel alguma vez teve, mostra-nos o quanto Jó tinha a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Pergunta: poderia esta questão se encaixar na vida pessoal de cada um de nós? Poderia alguém com veracidade dizer que o Rui era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Podemos cada um de nós usar esta descrição com os nossos nomes? Vamos continuar a ler a nossa história de Jó. Ainda no capítulo 1, Jó, capítulo 1, e agora a partir do versículo 6. Versículo 6 ao versículo 8. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Reparem, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Reparem que Deus, falando a respeito do caráter de Jó, diz-nos que Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Por outras palavras, Deus confirma o que o autor do livro nos disse e diz-nos: Moisés não estava enganado. De facto, Jó é um homem íntegro e reto. Mas vamos continuar a ler agora a partir do versículo 9 e até ao versículo 11. Versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura temes Jó a Deus de balde? Verso 10. Porventura tu não cercaste de sebe a ele e à sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Versículo 11. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti e na tua face. Nós podemos ver aqui neste diálogo entre Deus e Satanás, o inimigo a acusar Jó,
alegando que ele não estava a servir Deus por acaso, nem sem interesse. Por outras palavras, Satanás estava a tentar acusar Deus e Jó de terem um jogo de interesses onde os dois saíam a ganhar. Finalmente, com estas palavras, Satanás está a dizer que Jó estava a ser comprado com bênçãos, proteção, saúde e dinheiro. Mas reparem que indiretamente ele está também ainda a insinuar que Deus é um Deus corrupto, porque ele é aquele que está a comprar Jó para ter o seu louvor e adoração. Apesar disso, a acusação de Satanás não acaba por aqui. Porque perante a afirmação de Deus, no versículo 8, que nos diz que Jó era provavelmente o maior crente naquela altura na terra e que ele não tinha sido enganado pelo inimigo, sugere ainda que Deus é um mentiroso. Satanás faz isso. Lembrem-se, meus queridos irmãos, acusar é uma das maiores especialidades do nosso inimigo. Ainda hoje ele passa muito tempo acusando-nos perante Deus dos nossos pecados e transgressões, que somente através do sacrifício de Jesus Cristo nós estamos aptos a nos libertarmos dessas acusações. Bom, vocês conhecem e sabem muito bem o resto da história. Deus permite então que o diabo faça o que ele quer com Jó. Mas diz-lhe no versículo 2, somente contra ele não estendas a tua mão. Claro está que o inimigo atacou grandemente Jó. Tira-lhe toda a riqueza que ele tinha. E das 7.000 ovelhas, dos 3.000 camelos, das 500 juntas de bois e dos 500 jumentas, Jó perdeu absolutamente tudo. Reparem que, de repente, Jó passou de ser o homem mais poderoso do Oriente, como nos diz o versículo 3, para um dos mais pobres da região. Tudo isto aconteceu de um momento para o outro. Contudo, e como nós também sabemos, o ataque do inimigo não parou por aqui. Deus ainda permitiu que Satanás matasse os filhos e filhas de Jó de repente. Deus permitiu ao diabo tirar a Jó, provavelmente os maiores amores da vida de Jó, aqueles a quem Jó amava mais nesta terra. Aqueles que são pais e mães aqui esta manhã, compreendem muito bem que tipo de amor nós estamos a falar. Meus queridos, eu quando li isto, até tremi só de pensar se Deus permitisse que o inimigo me tirasse a minha pequena Ruth. O que cada um de nós diria se lhe acontecesse o mesmo que aconteceu a Jó? O que dirias tu, meu irmão, se perdesses completamente tudo o que tens de um dia para o outro? Se perdesses o teu carro, se tu perdesses a tua casa, as tuas roupas, se perdesses o teu conforto e se no final ainda perdesses a família, os filhos, irmãos. Mas, tal como nos diz o versículo 1, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E vamos continuar a ler a nossa história e ver o que Jó disse depois desta completa tragédia que se abateu na sua vida. Vamos ver, agora a partir dos versículos 20 a 22. Capítulo 1, Jó 1, 20 a 22. Vamos ler. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Vocês conseguem imaginar esta reação de Jó? Irmãos, eu tenho a certeza que por mim próprio eu jamais conseguiria ter a capacidade de dizer estas tremendas palavras se isto acontecesse comigo. Perder a minha filha e ter a capacidade de dizer, tal como Jó disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tirou. Bendito
seja o nome do Senhor. Isto é tremendamente difícil. Que tipo de vida, que tipo de comunhão Jó tinha com Deus que lhe permitia ser capaz de reagir desta forma? Lembrem-se que Jó era um homem íntegro e reto. Ele não estava apenas a dizer isto porque era politicamente correto ou porque ficava bem dizer isto. Não! Jó perdeu tudo, inclusive os seus filhos. Ele não tinha mais nada. Mas a história continua com um novo diálogo entre Deus e Satanás, idêntico ao anterior. Onde Deus lhe diz basicamente, estás a ver, tu tiraste tudo de Jó e ainda assim ele continua a ser fiel, continua a ser um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E como se não fosse suficiente, Satanás responde desta forma. Jó capítulo 2, versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Satanás não estava satisfeito e queria ir mais longe. Para ele, Jó não tinha ainda sido submetido a um suficientemente severo para que ele fizesse transparecer o seu real caráter. Deus é então desafiado pelo diabo para permitir que lhe tocasse na sua saúde. Satanás acreditava cegamente que poderia com isto destruir a fé de Jó. Será que ele consegue? Será que ele vai ser capaz de a destruir? Responderemos mais à frente. Então, Deus permitiu que Satanás fosse em frente. Deus disse-lhe que ele poderia fazer tudo o que quisesse com Jó. Ele deveria apenas poupar-lhe a vida, como nos diz Jó, capítulo 2, versículo 6. Vamos então ver que tipo de doença Satanás escolheu para Jó. Será que foi uma gripezinha? Vamos ver. Jó, capítulo 2, versículo 7 e 8. Nos diz o seguinte: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Versículo 8. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava assentado no meio da cinza. Tal como poderíamos imaginar, Satanás escolheu para Jó uma das mais severas doenças da época. Uma doença maligna que ia desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Como podemos ver, Satanás não brinca em serviço e deu a Jó uma das piores doenças que ele próprio pudesse imaginar. Reparem na descrição do versículo 8. A doença era tão dolorosa que Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Gostaria de fazer uma questão. Mas afinal, por que será que Deus permitiu que estas coisas tão terríveis acontecessem na vida de Jó? Porque Ele permitiu que Satanás pudesse fazer estas coisas? Vamos deixar a resposta para a frente, mais à frente, a Bíblia irá-nos certamente responder. Vamos continuar a ler a história, agora Jó capítulo 2, versículo 9 e 10, que nos diz o seguinte: Então, sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Versículo 10. Porém, ele lhe disse: Como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Reparem que Satanás tinha já destruído a fé da sua mulher. Ela tinha também, tal como Jó, perdido os bens, tinha perdido os filhos, tinha perdido tudo, tal como Jó. Contudo, ainda assim, Jó continuou fiel, temente a Deus. Mas será que nós podemos criticar a falta de fé da esposa de Jó? Qual entre nós poderia reivindicar tamanha fé como Jó tinha?
Quantas vezes nós murmuramos contra Deus com as nossas dúvidas e questões, esquecendo-nos completamente que quem é realmente o autor do pecado deste mundo. E é aqui, neste momento, que os poucos amigos que restavam na vida de Jó entram em cena. Vamos ler agora versículo 11 a 13. Versículo 11. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildad, o suíta, e Zofar, o namatita. E combinaram condoer-se dele para o consolarem. Reparem que o plano inicial dos amigos de Jó era trazer-lhe consolação. Mas, na realidade, isto não aconteceu. À medida que eles se aproximavam dele, eles não conseguiam praticamente reconhecê-lo. Eles não conseguiam dizer uma só palavra. A única coisa que eles conseguiam fazer era chorar perante ele. O texto diz-nos ainda que perante um tal dor e sofrimento, eles ficaram em silêncio durante 7 dias e 7 noites. Eu gostaria de ler com vocês isto na Bíblia. Vamos ler agora o versículo 12 e o versículo 13. E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram. E levantaram a sua voz e choraram. E rasgaram cada um o seu manto. E sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar. E assentaram-se com ele, versículo 13, na terra, 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor e o sofrimento era muito grande. Conseguem imaginar o grau de sofrimento em que Jó estava? Conseguem imaginar o estado doloroso deste fiel servo de Deus? Lembrem-se que ele não fazia ideia do que se estava a passar, tal como nós sabemos hoje, através da sua história. A verdade é que Jó era um ser humano como cada um de nós aqui presentes. E o seu lado pecaminoso começou a aparecer face a tal dor e sofrimento. E é neste momento que ele começa então a fazer algumas questões. Não temos tempo para ler todo o livro de Jó. Mas, tentando resumir um pouco a história de Jó, nós vemos no capítulo 3, por exemplo, que Jó amaldiçoa o dia em que nasceu. E vamos ler este episódio, Jó capítulo 3, versículo 11 a 3, que nos diz o seguinte, Jó 3, versículo 11 a 13. Porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não espirrei. Versículo 12. Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que mamasse, porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso em mim. Eu não faço ideia se já alguma vez algum de vós esteve perante um tal sofrimento que desejasse nunca ter nascido. No entanto, eu acredito que muitos de nós, por muito menos, já tivemos este tipo de pensamentos por coisas muito, muito menores. Estarei eu errados, queridos irmãos? Porque morri eu. Porque nasci eu? Pergunta Jó. Nota-se claramente que ele estava neste momento emocionalmente muito fragilizado, Jó. O sofrimento era tanto que ele preferia nunca ter existido. Quantas vezes nós fazemos as mesmas questões nas nossas cabeças? A verdade é que por coisas mais pequenas, por bens materiais e até mesmo por pequenas questões de saúde, nós começamos a murmurar. E perguntamos, porquê, Senhor? Por que permites que isto aconteça na minha vida, Senhor? Eu gostaria muito, neste momento, de chamar a vossa atenção para este texto inspirado da nossa irmã White, que nos responde a estas questões e nos diz o seguinte: Deus permite aflições para provar quem há de permanecer fiel sob a tentação.
Ele nos leva a situações difíceis para ver se havemos de confiar num poder fora e acima de nós mesmos. Cada qual tem traços de caráter não percebidos, que pela provação têm de vir à luz. E reparem agora, Deus permite que os presunçosos, e aquilo foi eu que coloquei, que é o significado, aqueles que se acham autossuficientes, sejam rudemente tentados para que possam compreender o seu desamparo. Permite que as profundas águas da aflição sobrevenham na nossa vida, a fim de que possamos conhecê-lo e a Jesus Cristo, a quem enviou, para que o nosso coração tenha profundos anelos de ser purificado de toda a mancha e possa sair da prova mais puro, mais santo e mais feliz. Muitas vezes entramos na fornalha da aflição com o coração obscurecido pelo egoísmo. Mas se formos pacientes, sob a prova cruciante, dela sairemos refletindo o caráter divino. Quando estiver realizado o seu propósito na aflição, Ele fará sobressair a sua justiça, como a luz e o teu juízo, como o meio-dia. Salmos 37, 6. Irmãos, este é um texto tremendamente poderoso. É um texto que eu vos encorajo seriamente a tomar nota, a guardá-lo e a colocá-lo nas vossas malas, colocá-lo nos vossos iPads, iPhones, tablets, seja lá o que for. E quando estiverem a passar por provações e tentações, leiam-no. Eu acredito que Ele pode fazer milagres na vossa vida. Agora, tentando aplicar este texto na vida de Jó e especificamente para a história que estávamos a ler, o Senhor estaria certamente a preparar-lhe alguma coisa ainda maior. E Jó sabia bem disso. Lembrem-se que Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó começou a levantar questões perante Deus. E a seguir podemos ainda presenciar um diálogo entre Jó e os seus amigos, onde eles tentam refutar os argumentos de Jó, repreendendo e até mesmo chegando a gozar e a zombar com ele. Resumindo um pouco a história, Elifaz repreende Jó e diz-lhe que ele deve buscar mais a Deus, dando a entender que isto tudo estava a acontecer simplesmente porque há pecado na vida de Jó. Jó tenta justificar-se a si próprio. E o seu amigo Bildade tenta desculpar Deus com várias suposições sobre a verdadeira razão que teria levado Deus a permitir tudo o que lhe estava a acontecer. E nos capítulos seguintes o discurso continua, o diálogo, e que eu sinceramente vos encorajo a ler em casa. E vemos que Jó admite que só Deus é justo e Senhor de todas as coisas. Jó pede ainda alívio para o seu sofrimento. No entanto, e depois de várias repreensões dos seus supostos amigos, Jó reconhece a sua condição miserável e a sua total dependência em Deus. Finalmente, Jó queria apenas compreender o que se estava a passar. Porque é que isto lhe estava a acontecer na vida dele? E vamos ler então Jó, vamos dar um salto para o capítulo 23, depois deste discurso e diálogo entre os amigos e Jó. Vamos ler agora Jó, capítulo 23, versículo 1 a 5, que nos diz o seguinte: Respondeu, porém, Jó, dizendo: Ainda hoje a minha queixa está em amargura. A minha mão pesa sobre o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, e a minha boca ele encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia, e entenderia o que me dissesse. Tal como podemos constatar com este texto, fica claro que Jó estava seguro e certo que se Deus pudesse falar e lhe pudesse explicar o que estava a acontecer, ele iria certamente compreender. Temos de reconhecer que ao longo do seu discurso, Jó demonstra alguma falta de compreensão e impotência face ao que se estava a passar.
No entanto, Jó sabia bem que Deus teria certamente as suas razões. Com o decorrer da história e ao longo de vários capítulos, nós podemos ainda ver que Jó reclama a sua integridade. Ele diz, mas afinal eu não sou um homem íntegro? A última vez que ele o faz é no capítulo 31. Mas é precisamente no capítulo a seguir, no capítulo 32, que a discussão e o diálogo com os seus amigos cessa e acaba. Vamos então ver o que é que aconteceu para esta discussão e este diálogo acabar. Jó, capítulo 32, versículo 1. Que nos diz o seguinte. Jó 32, versículo 1. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. Questão. Por que acabaram eles com a discussão? Este versículo dá-nos a resposta. A discussão acaba porque era justo aos seus próprios olhos. Por outras palavras, o diálogo acabou porque os seus amigos chegaram à conclusão que Jó era de facto um homem justo. E logo não havia explicação para tudo o que estava a acontecer na vida de Jó. E é então aqui que entra um novo personagem em cena e o personagem que vai descodificar todo este problema que se estava a passar com Jó. Entra em cena Eliú. E é precisamente este personagem que vai apontar o real problema que se estava a passar. Vamos então ler nas Sagradas Escrituras, Jó, capítulo 32 ainda, e agora versículo 2 e versículo 3. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Barraquel, o buzita da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Versículo 3. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando o que responder, todavia condenavam Jó. Por que estava então zangado Eliú? Basicamente ele estava irado contra Jó e contra os seus amigos por diferentes motivos. Por um lado, os amigos de Jó, mesmo não sabendo o que estava a passar e não sabendo o que dizer a Jó, condenavam-no. Abra um parênteses. Quantas vezes nós estamos prontos a abrir a nossa boca para falar deste ou daquele, mesmo sem saber o que está realmente a passar com essas pessoas? Fecho o meu parênteses. Mas, voltando à história, qual era então o problema de Jó? Vejamos no versículo 2, se faz favor. Diz-nos o seguinte, e aconteceu, e acendeu-se a ira de Eliú, filho de Barraquel, o buzita da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. O problema era que Jó pretendia ser mais justo do que o próprio Deus. Este é que era o real problema. E Deus estava a permitir tudo isto, que tudo isto acontecesse na vida de Jó, para ele chegar a esta conclusão. Para relembrar Jó da sua condição, da sua total dependência no Senhor. Meus queridos, este era o maior problema de Jó. E relativamente a nós, adventistas do 7º dia, nós temos a verdade, nós muitas vezes viemos à igreja, ajudamos os mais necessitados, damos o dízimo, guardamos o sábado. Não estaremos nós também a cair no erro de nos acharmos justos perante o Senhor? De nos acharmos melhores do que os outros? Amados, este era o grande problema de Jó. Por mais brilhante que aparentemente esteja a ser o nosso caminho para a santificação, por mais próximos que possamos estar do caráter de Jesus, nós nunca podemos ver-nos totalmente justos e sem pecado aos olhos de Deus. Nós nunca nos podemos esquecer do nosso estado pecaminoso. Estado esse que necessita e clama pela presença de um Salvador nas nossas vidas. E por muito que Jó fosse um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal, ele ainda assim precisava de compreender a sua total dependência de um Deus vivo. Voltando à história e ao relato bíblico, eu faço aqui um resumo
do discurso importante de Eliú, deste personagem. E ele divide-se em 6 tópicos, ou eu dividi-o em 6 tópicos. Primeiro, Eliú acusa Jó de entender mal as maneiras usadas por Deus. Capítulo 33. Segundo ponto, Eliú acusa Jó de falar de forma injusta para com Deus. Capítulo 34. Eliú diz que Deus não ouve uma oração vinda de alguém que tem falta de fé. Capítulo 35. Eliú justifica Deus. Capítulo 36, versículos 1 a 15. Eliú diz que o pecado de Jó impede que a bênção de Deus venha sobre ele. Capítulo 36, versículos 16 a 33. E por último, Eliú diz que devemos temer ao Senhor por suas grandes obras. Capítulo 37. Por outras palavras, e resumindo estes 6 pontos, Eliú acusa Jó, Eliú explica porque Deus não responde a Jó, e Eliú diz que nunca podemos esquecer as grandes obras e milagres que Deus fez e faz nas nossas vidas. E se Deus ou alguém pensa que nós somos íntegros, retos, temente a Deus, que nos desviamos do mal, tal como Jó era, nós não nos podemos nunca declarar como tal. O nosso dever é seguir em frente, rumo ao caminho da santificação, e deixar os julgamentos e este tipo de julgamentos para o grande juiz. Nunca se esqueçam que somente o próprio Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador e Redentor, tem o poder de trazer justiça a este mundo caído. Mas o melhor desta história está ainda por chegar. No capítulo 38, e tal como Jó reclamara anteriormente, Deus entra em ação e responde diretamente a Jó. Deus começa por relembrar Jó do seu poder solene como Criador deste mundo e como somos pequenos diante dele. E é aqui que Jó manifesta a sua lealdade, humilhando-se perante Deus e dizendo, Jó, capítulo 40, versículos 3 a 5. Jó, capítulo 40, versículos 3 a 5, que nos diz o seguinte: Então Jó respondeu ao Senhor dizendo, Eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho na boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Reparem que, e antes de entrar e detalhar este texto, eu gostava que vocês pudessem refletir um pouco comigo. Reparem na humilde resposta de Jó. Quantas e quantas vezes nós tentamos arranjar desculpas para os nossos pecados e erros? Quantas vezes nós não temos feito como Adão, dizendo, ai Senhor, a mulher que tu me deste? Sejamos sinceros, quantas vezes nós reconhecemos os nossos pecados e erros sem desculpas, sem os ses, sem os mas? Quantas vezes tivemos a coragem de dizer perante Deus, tal como Jó o fez, dizendo, sou indigno, que te responderia eu? Põe a mão na minha boca. Jó 44. Isto revela o início de um arrependimento genuíno. Mesmo que Jó tenha passado por muita coisa e mesmo que ele tivesse muitas boas desculpas para justificar a sua conduta, ele precisava entender que sem Deus ele não merecia nada. Neste momento, eu gostaria de partilhar convosco 5 versículos que me tocaram muito desde a primeira vez que li este relato e esta maravilhosa história de Jó. Podemos encontrar esse texto em Jó, capítulo 42, versículos 1 a 6. E mesmo que não tenham ouvido nada daquilo que eu estive para aqui a dizer esta manhã, por favor, fiquem atentos a este texto. Este é o ponto-chave desta mensagem. Vamos ler então. Jó, capítulo 42, versículos 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo, Bem sei eu que tudo podes
e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. E eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te vêm os meus olhos. E reparem no versículo 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, este é um dos momentos mais poderosos de humildade e arrependimento descritos em toda a Sagrada Escritura. Jó deveria ser para nós um exemplo nesta matéria de arrependimento. Pensando nos pecados que cada um de nós cometeu, estaremos nós aptos a dizer isto perante Deus? Poderemos dizer com veracidade perante Deus, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza, sem mais nenhum mas, ou se, ou algumas desculpas? Queridos irmãos, este é o verdadeiro arrependimento. Irmãos, eu confesso que enquanto estava a preparar e a ler esta história, eu estava a sentir-me tão pequeno e tão miserável. Arrependimento significa odiar o pecado e ter nojo dele. Como podemos ser tão levianos com o pecado? Como podemos crescer como cristãos sempre de mãos dadas com o pecado? Como podemos nós ter uma verdadeira vida cristã tendo um pé em contacto com as coisas mundanas e outro pé em contacto com as coisas de Deus? Pior, como podemos nós eleger líderes de igreja, anciãos, diáconos, diretores de departamento que publicamente demonstram ter vidas duplas com um pé nas coisas de Deus e outro nas coisas do inimigo? Se nós queremos realmente ser salvos pelo sacrifício de Jesus, como poderemos nós estar constantemente em contacto com o pecado? Como somos capazes de conviver com o pecado nas nossas vidas, irmãos? Como podemos nós assistir a filmes onde a morte, divórcios, tragédias, sexo, traições e mentiras fazem parte? Como podemos nós entreter-nos com jogos, com violência, com morte, com armas, etc. Como podemos nós escutar e divertir-nos com músicas mundanas, com ritmos, letras e autores diabólicos? Como é que é possível, meus irmãos? O que estamos a fazer da nossa vida espiritual? Estamos a alimentá-la ou estamos a destruí-la? Por favor, queridos irmãos, não me interpretem mal. Eu não estou aqui para julgar rigorosamente ninguém. O meu objetivo hoje, esta manhã, é ser usado pelo Espírito Santo de maneira a tocar os vossos corações, tal como Ele tocou profundamente o meu coração com esta fantástica e poderosa história de Jó. Lembrem-se que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas ainda assim, até ele precisava de Deus para ser justificado. Quanto mais nós, meus queridos irmãos. Nós precisamos urgentemente de cortar completamente com o pecado, porque é ele que nos separa de Deus. Tal como sabem, nós estamos a viver os últimos dias da história desta terra. Nós não temos muito mais tempo. Os sinais estão à nossa volta. A lei do miracal não demorará muito certamente. As profecias estão a cumprir-se muito rápido. Agora é o tempo para nos arrependermos verdadeiramente de todos os pecados. Agora é o tempo de odiarmos o pecado e não de acariciá-lo, meus irmãos. Amanhã pode ser muito, muito tarde. Mas antes de terminar, eu gostaria de deixar uma mensagem de esperança.
Vejam estas palavras inspiradas de alento que a nossa irmã White nos deixou, que podemos encontrar em manuscritos 126/11 de 1907. Eu peço desculpa, esse texto está apenas escrito em inglês, não existe a tradução, digamos assim, em português. A tradução foi eu que a fiz. Tentei ser o mais fiel possível, mas tenho aqui o texto para que percebam melhor em português. O fardo está sobre mim para escrever o que será uma ajuda para o povo de Deus nestes dias finais. Uma grande crise está agora perante nós. Para conseguirmos ultrapassar as provações e tentações e para desempenhar o nosso dever, nós necessitaremos de uma fé perseverante. E reparem agora, meus irmãos, mas nós poderemos triunfar gloriosamente. Nenhuma alma crente que vigia e ora será enredada pelo inimigo. Eu repito, nenhuma alma crente que vigia e ora será enredada pelo inimigo. Amém, irmãos? Queridos irmãos, queridas irmãs, eu não queria terminar hoje esta mensagem sem antes vou fazer um apelo. Por isso, tendo em mente estas palavras que estão aqui projetadas, eu gostaria de vos fazer hoje um apelo diferente. Se realmente queres ser filho de Deus, tal como Jó, um homem ou mulheres íntegros, retos, tementes a Deus e que se desviam do mal, tal como Jó era. Se queres realmente deixar o pecado longe das tuas palavras, longe da tua mente, negando algum tipo de contacto com Ele. Se pretendes hoje colocar a tua vida de acordo com os desígnios que o Senhor te mostrou esta manhã, eu convido-te a fazeres hoje um compromisso de lealdade para com Deus. Um compromisso de buscar diariamente a Deus enquanto ainda é tempo. Um compromisso de nos voltarmos definitivamente para as coisas que nos aproximam dEle e deixarmos completamente de lado aquelas que nos separam dEle. Um compromisso de voltar os nossos pensamentos de acordo com a sua vontade. Um compromisso de colocarmos definitivamente toda a nossa sabedoria, força e toda a nossa vida nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. E para finalizar, gostaria agora de vos convidar e que vocês pudessem colocar toda a vossa atenção na letra e música que vai ser apresentada agora. E se for da vossa vontade, convido-te a expressar essa tua decisão aqui e agora, publicamente perante esta congregação e principalmente perante Deus, dobrando os teus joelhos. Eu sei que o Espírito Santo está esta manhã a falar-te ao coração e que Ele continuará a tocar enquanto estiverem a ouvir esta maravilhosa melodia e as suas palavras inspiradas. Nós vamos projetar a letra em inglês, com a sua tradução em português. No entanto, para todos aqueles que quiserem, podem seguir a letra. Ela está nas vossas Bíblias, em Isaías 55, versículos 6 a 9. Eu repito, se o Espírito Santo está a falar de uma forma especial ao teu coração, esta manhã, e se quiseres tomar um teu compromisso hoje com Deus, eu convido-te, durante a música, a tu ajoelhares, demonstrando publicamente a tua decisão. Depois da música terminar, eu voltarei à palavra e concluirei com uma oração. Seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man install.
and the righteous man his thoughts. Let him return to the Lord, and He will have mercy on him, and to our God, for He will abundantly pardon. Let him return to the Lord, and He will have mercy on him, and to our God, Lord, He will abundantly pardon. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Mais uma vez, eu peço a todos aqueles que ainda não tomaram a decisão perante Deus, mas eu sei que o Espírito Santo está a tocar o teu coração esta manhã. Se queres fazer o teu compromisso com Deus e mudar a tua vida definitivamente a partir de hoje. Se queres cortar com todo o teu pecado na tua vida e todo o contacto que tens com Ele, seja através de filmes, seja através de música, seja através de videojogos, seja através de falar mal dos outros, não sei, querido Pai. Só Tu sabes o que passa na vida de cada um destas pessoas. De toda a maneira, eu queria te convidar a que te pudesses ajoelhar neste momento. Querido e bondoso Deus Pai Todo-Poderoso, estamos aqui assim, ajoelhados perante Ti, querido Pai, para, antes de mais, te agradecer tudo aquilo que Tu tens feito nas nossas vidas. Obrigado, querido Pai, por nos dar tantas bênçãos. Mas, acima de tudo, querido Pai, obrigado também porque nos dás tentações, nos dás dificuldades, pois estas dificuldades servem precisamente para nos fortalecermos em Ti, querido Pai. Nos relembrarmos que nós não somos rigorosamente nada sem Ti, querido Pai. Por isso, Pai, te queremos pedir que Tu possas ficar com cada alma que está aqui ajoelhada perante Ti. Eu sei que se calhar existem pessoas aqui que não podem se ajoelhar, mas estarão certamente de pé, fazendo compromisso também para contigo. Por isso, querido Pai, fica com todas estas pessoas que tomaram uma decisão importante hoje, aqui, esta manhã. Que esta não seja apenas uma decisão até à saída desta igreja, hoje, esta manhã. Que seja uma decisão para o resto da vida de cada um de nós. Eu próprio, querido Pai, tomei esta decisão hoje, que tão difícil é de tomar e de praticar no nosso dia-a-dia. Ajuda-me também a mim e ajuda também cada um dos irmãos a nos relembrarmos desta história de Jó e destas palavras inspiradas cada vez que passamos por dificuldades, problemas, e que nos possamos lembrar que se isso está a acontecer, é bom sinal. É sinal que Tu nos estás a dar tentações que nos podem fortalecer mais ainda em Ti, querido Pai. De toda a maneira, te pedimos, querido Pai, que tudo seja completamente controlado por Ti e não deixes, querido Pai, que o diabo possa ir mais além daquilo que nós possamos suportar. Obrigado por a Tua mensagem esta manhã. Obrigado por estas palavras magníficas que nos trouxeste e que o Teu Santo Espírito fique connosco neste resto de dia. Te pedimos todas estas bênçãos. Te agradecemos em nome e pelo amor de Jesus. Amém.